Bom dia novamente, irmãos. Queremos retomar agora em Levítico capítulo 18, lembrando que a nossa empreitada imediata é observar os textos que trazem justificativas destas leis. A lógica é o seguinte: Deus disse: serei santo porque eu sou santo, numerosas vezes nesse livro. Deus apresenta essas leis, e entendo que essas leis vão ajudar a compreender com que parece a santidade naquele ambiente no deserto. Lembramos que foi adaptado um pouco para a vida na terra. Então, a concretização imediata não será transposta para a atualidade, mas uma compreensão da santidade com que parece naquele ambiente vai nos levar a compreender a teoria de santidade para nosso ambiente, com a ajuda das Escrituras, com a ajuda do Novo Testamento, com a ajuda do Espírito Santo de Deus na vida de cada crente, com a ajuda da orientação pastoral, nós podemos então viver a santidade na atualidade. Então, observar as características da santidade lá, ao observar a teoria dessa santidade, e depois, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, vai nos conduzir a ser um povo santo na atualidade. Então, estamos rumo aos textos que justificam, que explicam a santidade, lembrando que são 3 estados cerimoniais. O impuro é excluído, depois nós temos o puro, que é apto, e depois nós temos o santo, que é consagrado. E lembra que Deus não quer que seu povo hoje, a igreja, somente convivem na aptidão, na pureza. Sim, é claro que Deus quer que seu povo seja puro, não impuros. Mas veja que a meta é mais do que um povo ausente do pecado, mas um povo consagrado a Deus. Segundo texto é Levítico 18, versículos 1 a 5. E aqui então vamos adiantar um pouco, aqui em Levítico 18, versículos 1 a 5, o contexto imediato que segue esse texto é a questão de relacionamentos conjugais proibidos. Basicamente, uma proibição de se casar com qualquer parente próximo. E a primeira coisa que vem à nossa mente, pronto, então aqui é para evitar os problemas genéticos que acontecem quando parentes próximos se casam, e agora com o estudo de genético, conhecimento dessas coisas, nós sabemos que dá problemas se primos casem, se irmãos casem e assim por diante. Então foi para o bem do povo. Agora procuro essas justificativas no texto. E novamente, Deus não vai trazer algo que prejudique seu povo. Mas o propósito não é simplesmente para fazer seu povo mais inteligente, mais prósperos, com a qualidade de vida superior. Aí não é o propósito egocêntrico. O que nós observamos é que Deus traz essa justificativa para essas leis, que têm seus benefícios. Quem quebra a lei de Deus não quebra Deus, se quebra. Deus não precisa enviar um relâmpago para condenar, castigar o pecador. As próprias sequelas do pecado se atolam os pecadores. Mas veja, irmãos, a justificativa nessa porção. Levítico 18, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel
e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Oremos. Pai Celestial, rogamos as misericórdias do Senhor, que sejamos um povo que conhece a palavra do Senhor, que conhece o Senhor, e que esse conhecimento leva a uma vida em comunhão, em consagração, para a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor por tão grande privilégio que nós temos, tudo por intermédio de Jesus. Amém. Percebam, amados irmãos, que aqui nós temos a justificativa para estas leis. E com certeza trazem benefício, especialmente numa estrutura familiar mais fechada, em que uma casa típica era mais ou menos como nós chamamos de uma vila. Tinha o setor da casa murada, e o pai de família morava nesse setor, e à medida que os filhos crescessem e casassem, iria então fazer uma puxada, ou um quarto, ou um canto, ainda dentro do terreno maior, geralmente encostado ao muro, com a entrada comum dessa residência. Nós pensaremos de várias residências, e o pátio comum seria onde teria o forno, e também seria onde prepararia o moinho de grãos e prepararia as refeições. Então, nesse ambiente, a família vivia mais próxima, isso é, primos, tios, tias, avós. E na cultura, a esposa passava a pertencer à família, morava na vila da família do marido. E essas leis, observamos benefícios dessas leis até na proteção da integridade moral das pessoas mais novas, num contexto familiar mais próximo. Mas veja que Deus não fala nenhum desses benefícios. Aí são sequelas, não pequenas, mas relativamente insignificante à justificativa que se encontra aqui. Para apreciar isso, eu quero que os irmãos percebam, no versículo 3 ele diz: não fareis segundo as obras da terra do Egito, eu grifei Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Notam, irmãos, que Deus quis estabelecer padrões distintos das práticas do Egito e de Canaã. Agora, irmãos, todos nós queremos nos adaptar à cultura em que vivemos. O desafio de missões é adaptar de uma forma bíblica. E a história de missões, especialmente missões modernas, é salpicada com adaptações que não são bíblicas. Aliás, os problemas de mundanismo no culto da atualidade está tudo em torno, ou foi tudo em torno da adaptação à cultura. Não, nós somos um povo brasileiro e os missionários americanos trouxeram o seu estilo de culto, e nós, como brasileiros, vamos usar nossa música, o rock, que veio da Inglaterra. Porque nós temos que ter uma adaptação cultural. Só isso foi uma incoerência. Rock como uma coisa
brasileira. E veja que nessa questão de adaptação cultural, até existe bloco de carnaval evangélico. Como é que o bendito cristão pode chegar a esse ponto? Porque nem sabe onde fica o livro de Levítico. Irmãos, o livro de Levítico ensina que Deus queria que o povo de Israel não se adaptasse ao Egito, nem a Canaã. Imagine aí, chegar para colonizar Canaã. A ideia é que então você traz uns ajustes, pelo menos nas coisas amorais, para então não ter tanto desafio, tanto conflito e convivência melhor. Irmãos, veja a justificativa. Os pagãos casem com parentes. Em alguns casos, até é proibido aqui no capítulo 19 também. Mas é mais do que pecado, é mais do que benefícios ou evitar sequelas genéticas. É em torno que Deus quis organizar um povo com práticas distintas. Veja aí, nós como seres humanos queremos nos adaptar à cultura. E uma coisa muito difícil é quando o pai de família tem uma transferência e os filhos precisam entrar num colégio novo. É um desafio porque é uma pessoa de fora. E a tendência é se adaptar. E Deus quer que seu povo não se adapte ao mundo. E agora que o mundo tem um novo estilo de culto, a ideia é se adaptar a esse novo estilo de culto. Por que é que não querem usar uma moda de 80 anos atrás de culto? Não, porque isso daí é antiquado. Nós queremos algo da cultura que nos cercam. Infelizmente eu entendo, talvez eu esteja enganado aqui, mas parece que a Associação Estadual agora aprovou a adaptação daquele instrumento, um caixão, em que um boy senta em cima do caixão e fica batendo para o culto. Talvez até seja um som interessante. Mas por que é que querem? Não, é porque é um instrumento que está em alta. Por que não querem usar um instrumento antiquado, que estava em alta em certo momento? Aí é o problema. Adaptação ao mundo que nos cerca. E veja o contraste, versículo 4, e eu grifei no versículo 4 a ênfase que vou ler. Farei segundo os meus juízos, práticas, e os meus estatutos guardareis. Novamente no versículo 5, depois de afirmar, eu sou o Senhor, ele diz no 5, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Deus armou um povo, uma cultura e agora aqui uma nação para ser categoricamente, calculadamente diferente das nações. Foi de propósito. Então, irmãos, veja que a santidade do Senhor inclui a ausência de pecado e vai além para ser um povo distinto, um povo quadrado no mundo redondo. Continuando Levítico, capítulo 20. No capítulo 19 e 20, nós temos aspectos da vida cotidiana que são abominações, que são passíveis
de pena capital. A maioria destes inclui pecado, que então deveria ser combatido fortemente na nação. Então, a santidade de Deus inclui os aspectos morais, excluindo as coisas pecaminosas, com certeza. Mas veja, irmãos, e já adiantei em outro momento, a justificativa que ele vai trazer na sombra dos capítulos 19 e 20. No versículo 20, nós temos então, 22, nós temos então a justificativa. Guardai, pois, todos os meus estatutos e os meus juízos, e cumpri-os para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo para habitardes nela. Pecados, e pecados vão levar ao cativeiro assírio e cativeiro babilônico. A idolatria, a imoralidade, o sodomismo, não é homossexual, não. É sodomia, para lembrar de Gênesis 18 e 19. Essas coisas vão levar a um julgamento imediato do Senhor. Versículo 23, continuando: não andeis nos costumes da gente que eu lanço fora de diante de vós, porque fizeram estas coisas, por isso me aborreci deles. Então inclui práticas pecaminosas. Versículo 24: mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a terra, e eu vula darei para possuirdes, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Agora, para essa justificativa, eu até coloquei as palavras aqui, as frases aqui da atualizada, revista e atualizada, porque para captar essa justificativa, precisamos entender que se trata da mesma palavra traduzida 3 formas diferentes nesse texto. A palavra separai, a palavra distinção, apartai, e no versículo 25, separai. 4 vezes essa palavra ocorre nesses 3 versículos. E para compreender essa justificativa, veja a relação desse mesmo conceito nas diversas ideias. Versículo 24: Deus separou Israel dos povos, prestem atenção ao plural, dos povos, das nações, dos gentios. E essa palavra é a mesma palavra de Gênesis 1. Deus é visto como desbravador de terra, só que nesse caso Deus vai construir a terra para então desbravar. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, não sem formato, mas sem forma. E então, nos próximos versículos, ele vai dar forma. Como uma terra nua, Deus vai colocar limites, e nessa terra vai dividir a parte que é dele e a parte dos vizinhos. Ele vai também repartir essa terra, essa parte vai ser para o roçado, vou dividir aqui, aquela parte vai ser o pasto, essa parte vai ser a casa, aqui vai ser a entrada. Então ele vai dividir essa terra. Então ele dividiu luz e trevas, ele separou as águas das águas, depois ele separou a terra seca do mar, e nesse caso não desmatou, mas plantou. No 3º dia, todas as plantas. E depois dessa separação, a terra era sem forma e vazia. Depois dessa separação, ele passou no 4º dia a encher o espaço com planetas e estrelas. No 5º dia, encher as águas, encher os ares com animais. No 6º dia, encheu a terra com animais terrestres, e depois criou o homem. E para isso Deus então dividiu. E mais na frente da história, ele
separou Abraão dos povos do paganismo. Abraão multiplicou sua descendência e agora, ao constituir uma nação, Deus organizou, estabeleceu regras para fazer com que esse povo permanecesse um povo separado. Porque era um povo separado por Deus, e por ser separado por Deus, versículo 25, fareis, pois, mesma palavra, separação, distinção, mesma palavra, eu grifei separei no versículo 24, e agora grifei versículo 25, distinção. Portanto, visto que eu te separei dos povos, eu quero que você seja um povo que separe entre os animais limpos e imundos, aves limpas e imundas. Não vos façais abominação por causa dos animais, das aves e tudo que se arrasta sobre a terra, as quais vos apartei, separei de vós para tê-las imundas. Veja a lógica, Deus separou Israel e quer então que Israel continuasse essa prática de separação entre os animais. Deus separou esses animais e então quer que seu povo faça essa separação entre os animais que Deus denominou como limpo e que animais que Deus denominou como puro. Por quê? Versículo 26. Ser-me-eis, está aí nossa palavra, santos, porque o Senhor sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Irmãos, a santidade de Deus inclui a ausência do pecado, mas vai além, para ser um povo calculadamente distinto, separado, e faz separação entre as práticas do mundo. E eu quero levar os irmãos a perceber alguns versículos ao longo das Escrituras que apontam essa singularidade. Essa noite observamos em Êxodo 15, veja aí em Isaías 40. Aqui em Isaías 40, nós temos uma polêmica contra o paganismo, contra a idolatria. É um texto quase que sarcástico. Fala no capítulo 41, especialmente contra a idolatria, mas nosso texto começa no capítulo 40, versículo 12. Observe a palavra quem nessas perguntas. Versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Tomou a medida os céus a palmos, anos-luzes. Deixa eu ver, dá 1 palmo e 4 dedos, o tamanho do universo. Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana, uma balança de precisão. Versículo 13, quem guiou espíritos do Senhor? Versículo 14, com quem tomou ele conselho para lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Versículo 18, com quem comparareis a Deus? Versículo 21, as respostas. Acaso não sabeis? Versículo 12, 22, eu grifei, Ele é o que está sentado. No meio do 22, é Ele, o Senhor,
que estende os céus como cortina. Versículo 23, é Ele que reduz a nada os príncipes. Versículo 25 é a chave que conclui essa sessão. Então, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Agora, esse texto fala de idolatria. Idolatria é pecado, e a idolatria muitas vezes vai levar a pecados morais. Romanos fala dessa sequência no capítulo 1. Abandonaram a Deus e então entraram em práticas imorais. Então inclui o pecado. Mas veja que a ênfase aqui é quem é semelhante a Deus. Um Deus tão grandioso, distinto. E na finalização, no versículo 25, ele diz, a quem comparareis que eu lhe seja igual, diz o Santo. Então, a santidade de Deus está atrelado a esse conceito que Deus é singularíssimo no universo. Não existe nada, ninguém semelhante a Ele. E então no universo, Ele separa um povo, e Ele quer que esse povo seja separado. Diferente, mas não simplesmente para ser diferente e aparecer, mas ser diferente e transparecer o caráter de Deus. Agora vamos para o Novo Testamento para ver mais outro texto em 1 Pedro. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, nós temos esse texto citado. Portanto, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E a justificativa, aqui é a justificativa para a ordem no versículo 15. Pelo contrário, segundo santo é aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, aqui em 1 Pedro, nós temos uma instrução que os crentes neotestamentários da dispersão, que vão sofrer ou já sofrem perseguição. Irmãos, quando se sofre perseguição, a maior tentação é ser um crente camuflado. Um crente que não dá para perceber. Pedro escreve a um povo perseguido. São perseguidos por quê? Não simplesmente porque não pecam, isso inclui, mas porque é um povo diferente. Um povo quadrado no mundo redondo. Agora, será que temos essa compreensão correta no versículo 15? Tornai-vos santos. O que eu falo para os alunos no seminário é que uma boa parte da pregação do ensino bíblico é uma simplificação de um texto muito rico. E a simplificação se dá ao prestar atenção aos verbos aqui. Tornai-vos santos, o núcleo da locução, e as conjunções. No versículo 16, nós temos a justificativa veterotestamentária. No versículo 15, nós temos a ordem, tornai-vos santos, e no início do versículo 15, nós temos uma conjunção de contraste, pelo contrário. E a ordem para ser santo se dá em contraste com o quê? O verbo principal no versículo 14. Não seja pecaminosos, pelo contrário, sede santos. Não é isso que o versículo 14 diz? Negativo. O versículo 14 diz, não vos amoldeis. Não seja pressionados para a forma colocada pelo mundo. Veja que aqui a santidade de Deus também é relacionado por meio de contraste com aquela questão de ser
clones, de passar pela máquina formado e expulsado, formado e expulsado. E lá em Romanos 12, nós temos justamente essa ideia de não ser formado pelo mundo. E como é então que deixemos de ser formado pelo mundo? Por ser transformado pela palavra de Deus, vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Então, amados irmãos, as leis levíticas foram dadas a Israel para ensinar com que parece a santidade. Apesar que o nosso ambiente mudou, estas leis não foram dadas à igreja, a teologia permanece a mesma, a santidade. Muito mais do que uma carcaça religiosa, levavam o povo a compreender quão aquém estava do caráter de Deus e quanto necessitamos da misericórdia do Senhor para conosco, porque nós somos muito mais pecaminosos do que nós compreendemos e nós pensemos muito mais como o mundo do que nós compreendemos. Nossos valores são influenciados pelo mundo mais do que nós compreendemos. E à medida que lemos, estudamos e ingerimos a palavra de Deus, Deus nos mostra quão egoístas nós somos. Exemplo, só um exemplo. O culto existe para o quê? Não é para a glória de Deus. Mas a forma que é organizada o visual diz muita coisa. Por que é que o instrumento não está aqui em cima do palco e por que é que o instrumentista não está virado para o povo? Veja que em muitas igrejas é assim. Eu até me assustei quando vi um instrumento no lugar do batistério, por trás de uma chapa de acrílico. Por quê? Irmãos, nós músicos somos muito mais egoístas do que nós compreendemos. E nós que assistimos o culto, assistimos porque queremos ver as cantoras, ver as proezas musicais. Irmãos, nós somos mais egoístas do que nós até imaginamos. E precisamos a contínua injeção da palavra de Deus para cada vez mais nos purificar. O culto ao Senhor, irmãos, não é umas vozes que procuram iludir esse namorado celestial para encher este lugar. O que é que diz lá em Tiago? Chegai-vos a Deus, é nós que nos desloquemos para cultuar a Deus. Então, quando tem aí uma plateia cantando para tentar fazer o Espírito Santo de Deus encher esse lugar, quem é que se desloca? É o peão que se desloca para nós. Veja a blasfêmia do mundo que é inserido nas práticas. E então nós precisamos das misericórdias do Senhor, apesar da nossa sinceridade, que anda errado muitas vezes. Então nós temos o impuro, nós temos o puro e o santo. O santo. E Deus quer que todos nós, não somente sejamos puros, mas santos. Tanto é que o sumo sacerdote não podia tocar o corpo de seu pai ou de sua mãe que havia morrido. Por quê? Irmãos, porque ele é distinto até dos seus irmãos e colegas
sacerdotes. Por ele ser o sumo sacerdote, ele tinha um padrão diferenciado até dos sacerdotes e dos judeus, quanto mais dos pagãos. O sumo sacerdote tinha até restrições com quem ele case. E hoje em dia, a gente coça a cabeça para entender se o crente pode casar com Tem algumas igrejas e alguns contextos que até cogitam o crente casar com o cananeu, o defunto espiritual. E assim, nossas igrejas sofrem e nós sofremos por não ser uma luz no mundo, porque fazemos parte da média. Então, irmãos, Deus quer que todas as áreas da minha vida sejam armadas, organizadas e categoricamente planejadas para refletir o caráter distinto do Senhor. Não basta boiar e sobreviver à vida cristã. Que sejamos povo engajado, calculadamente, cada detalhe da minha vida para refletir a glória de Deus. Então o mundo até está indo para o trabalho de bermuda. Mas para Deus, será que devemos ir como o mundo vai? Devemos fazer tudo calculadamente para a glória de Deus. Um povo distinto pelas misericórdias de Deus, e aí então refletir o caráter de Deus, a maravilhosa beleza do caráter de Deus. O descrente é excluído da comunhão com Deus. Nós que somos crentes temos o privilégio de brilhar o caráter de Deus em nossa vida para a glória de Deus. Oremos. Pai Celestial, louvado seja o Senhor Deus por nos conceder a Tua palavra. Rogamos as Tuas misericórdias, que o Senhor purifique as estruturas e os pensamentos, valores em nossa própria vida, para que sejamos santos, que o Senhor nos conceda sabedoria nas decisões cotidianas para refletir o caráter do Senhor. Precisamos da sabedoria do Senhor, precisamos da orientação da Tua palavra, precisamos do guiar do Espírito Santo, para que nossas decisões não sejam simplesmente decisões bitoladas ou egoístas, ou diferente para ser diferente, mas que sejamos santos porque o Senhor é santo. Louvado seja o Senhor Deus por intermédio de Jesus. Amém.